Dias Toffoli está certo nessa decisão, Mairovit? Olha, por partes. Existia um pedido para que ele decidisse sobre a anulação de provas. Então, ele tinha que decidir, ele estava limitado a decidir sobre anular ou não as provas. Aí ele, Fabiola, extrapola e mostra a falta de isenção. Aí ele extrapola, como ele é daqueles ministros conhecidos como sabujo, para não dizer puxa-saco, aí ele extrapola e sai do ponto. E passa a analisar o que aconteceu com relação ao presidente Lula. E começa a emitir juízos, a tirar conclusões fora do pedido. O juiz, e é da lei, ele analisa o pedido. Fora do pedido, não interessa a posição dele, o que ele acha. O Toffoli exagerou. Com relação agora, tecnicamente, à anulação, aí ele já tinha dado uma decisão igual no caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Então, ele não surpreende nesse particular. Ele parte do quê? A Odebrecht, quando fez o acordo de leniência é a pessoa jurídica, é a empresa que faz. Ela voluntariamente faz isso. E o que ela tinha para fornecer? Tinha a fornecer dois sistemas informatizados, telemáticos, secretos dela, e ofereceu isso. Agora, o Toffoli analisa essa prova como sendo uma prova imprestável. Essa decisão dele vai ser submetida, evidentemente, aos seus pares. Não é uma decisão individual que possa prevalecer por si só. Bom, mas o que ele decide? Aí ele decide, e a gente pode criticar ou não isso. Agora, extrapolar os limites e começar a fazer juízos, inclusive juízos históricos, aí ele ultrapassa e mostra falta de isenção e, portanto, se torna já mais uma vez suspeito de parcialidade. Ele no argumento dele, ele diz que essas provas obtidas através desse acordo com a Odebrecht foram obtidas por meios heterodoxos e ilegais. E aí diz mais, o ministro disse que os agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes. E disse que, inclusive, já tinha dito isso num julgamento anterior. Então, essa é uma opinião dele, é isso que o senhor está falando. Agora, qual é o próximo passo disso? Nessa decisão dele, isso aqui agora vai para os demais juízes da Suprema Corte para decidir a respeito disso? E mais, Zanin poderá participar, porque uma das advogadas é justamente a esposa de Zanin, nesse caso. Não, evidentemente que o Zanin vai se dar por impedido, não vai poder julgar. Agora, o Toffoli a gente tem que dividir em dois pontos. O primeiro, a decisão técnica com relação à prova. O que a Odebrecht ofereceu nesse acordo de leniência foi vamos chamar, uma documentação por via eletrônica donde se extraíram conclusões. Agora, essa prova é dada como emprestada. Por quê? Porque é uma prova que foi colhida só pela Odebrecht, sem qualquer reserva, sem qualquer contraditório, algo para vincular pessoas. Então, se isso é dado como ilegal, é uma orientação técnica jurídica. Agora, extrapolar isso, falar de pau de arara, que esse sistema todo. Veja, a Odebrecht desfrutou disso. Agora, dizer que a justiça, por meio do Ministério Público, por meio de um processo de Curitiba, extrapolou isso, mas levando isso como sendo algo torturante, algo que
ofendeu ao presidente Lula a tal ponto de até matar a mulher dele. Isso está na decisão, viu, Fabiola? Ele não diz claramente o nome da falecida ex-esposa do Lula, mas está muito claro isso. Então, ele extrapola, dizendo aí desse conteúdo psicológico torturante, evidentemente ele estava se referindo à atuação do Ministério Público em Curitiba e o processo que foi, evidentemente, mal conduzido pelo Moro. Então, mas tudo isso sai do mundo da técnica jurídica e vai para o mundo de considerações pessoais, fora de propósito, Uhum. uma vez que ele fala claramente, é, fora do pedido feito pelo autor Uhum. da Justamente anulação, no né? seu abre, né, que você falou que ele extrapola e sai do ponto. Agora, quando ele fala que a prisão de Lula foi um erro histórico, juridicamente falando, professor Mairovich, hoje já consenso isso? Quer dizer, a prisão de Lula realmente foi um erro? Olha, nós precisamos estabelecer aí um divisor de águas. O Supremo já decidiu sobre isso, sobre a parcialidade, e decidiu bem a respeito, sobre a parcialidade do juiz. E decidiu o Supremo também, e aí existem críticas, uma decisão com o relator Gilmar Mendes, que fala exatamente sobre a falta de isenção, a falta de imparcialidade, a mistura entre julgador, esse comportamento errôneo do juiz estar junto ao órgão acusador que é parte. Isso tudo foi analisado pelo Supremo e se decidiu muito, muito bem pela falta de imparcialidade do juiz. Então, nós temos aí esse elemento que pode a história contar, revelar, isso faz parte da historiografia, está lá escrito e documentado. Agora, tem aquele problema também da nulidade com relação ao foro incompetente. Então, essa é a situação fática. E, evidentemente, que isso vai ser objeto de análise pelos historiadores e vai se ter tudo isso. Agora, o senhor ministro Toffoli virá um historiador, virá um analista, fora da sua função, que é de dizer o direito, se à luz do pedido formulado pela anulação ou não, isto aí já é extrapolar. Agora, com relação à prisão do Lula, com relação à necessidade, à época, evidentemente que foi uma prisão desnecessária à luz do direito. O que você achou dessa decisão de Dias Toffoli e que peso isso tem politicamente, né, Otales? Fabiola, integrantes do Partido dos Trabalhadores estão vendo nesse parecer do Toffoli, nessa decisão do Toffoli, indícios de cooperação irregular entre o Sérgio Moro e a CIA, a Agência de Espionagem dos Estados Unidos. Há aí um ponto seríssimo de toda a Lava Jato. Houve ajuda da CIA para atingir o Lula e um governo de esquerda na América Latina? É o que esses integrantes do PT estão perguntando. No texto em que justifica a anulação das provas, o Toffoli fala do rompimento da cadeia de custódia. Ele diz que não existe registro de pedido de cooperação jurídica internacional para a instrução do processo no qual foi homologado o acordo, nem mesmo para o recebimento do conteúdo dos sistemas da Odebrecht. Mesmo assim, segundo o Toffoli, ocorreram negociações com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras, abre aspas, à margem da legislação pertinente. Integrantes do PT pretendem cobrar
apuração a fundo de como esse material chegou ao Brasil e quem, nos Estados Unidos, o forneceu à equipe da Lava Jato fora dos trâmites legais. É muito sério isso, Fabiola. Agora, eu insisto, é pena que o Supremo Tribunal Federal tenha permitido que Moro e sua turma fossem tão longe, inclusive o próprio Dias Toffoli. Eu li em algum lugar que, depois da eleição, ele tentou se desculpar com Lula por não ter deixado o ex-presidente ir ao velório do irmão morto. Aliás, o Paulo Roberto citou isso aqui também, enquanto estava preso. Uma coisa assim, mais ou menos assim que eu me lembro. A atuação dele durante a Lava Jato, enquanto Lula estava preso, o seu pedido posterior de desculpas, e agora, esse texto, deixa-no sem muita credibilidade junto à opinião pública. Essa decisão de agora seria melhor se fosse anunciada, por exemplo, pelo ministro Fachin ou pelo Luiz Roberto Barroso, que sempre foram lavajatistas e não voltaram atrás até agora. Então, eu acho que, infelizmente, foi o Toffoli que ficou com essa decisão. Podia ter sido outro, e talvez seja bom que seja colocado logo na turma, etc. Agora, essa coisa da CIA eu acho que é extremamente muito importante. importante. Qual é o peso dessa decisão de Dias Toffoli nesse quebra-cabeça e nessa luta do presidente Lula por buscar justiça e por provar a sua inocência? Bom, vocês trouxeram uma entrevista do presidente Lula, eu estava presente nessa entrevista na Polícia Federal. Ela deveria ter ocorrido na campanha de 2018, mas em função de uma decisão do ministro Fux, o presidente Lula foi impedido de dar entrevista para Mônica Bergamo e para o Florestan Fernandes Júnior. E essa entrevista, então, acabou acontecendo, acho que em 2019, depois da eleição. E foi uma coisa engraçada, porque agora há pouco foi dito aqui que um ministro não costuma rever a decisão do outro. É uma coisa rara. Nesse caso, o ministro Fux cassou a decisão do ministro Lewandowski para impedir o presidente Lula da entrevista. Na minha opinião, esse, sem dúvida nenhuma, foi o maior escândalo de censura à imprensa da história recente do Brasil. Isso foi estranhamente e absurdamente naturalizado, e aceito, como se fosse uma coisa normal. Os jornalistas seriam impedidos de entrevistar um preso que se dizia, ainda que você não quisesse aceitar a ideia de que o Lula era um preso político, ele se dizia preso político, uma liderança política como o Lula. Então, de fato, é uma coisa rara essa decisão do ministro Toffoli. Ela traz, para mim, o seguinte aspecto, né, que fui testemunha disso tudo, atuei no caso. A Lava Jato é um cadáver insepulto. Esse cadáver precisa ser submetido à autópsia. Os métodos, para mim, que estive acompanhando de perto da Lava Jato, precisam ser submetidos ao escrutínio da legalidade, porque o Brasil viveu uma situação em que abriram a porta do inferno, achando que dela iam sair anjos. E quando a gente abre a porta do inferno, a gente não vê sair anjo, sai demônio. E o que nós assistimos foi isso. E é preciso que isso seja submetido ao escrutínio para que não volte a acontecer mais. A democracia brasileira... Doutor Luiz Carlos, eu queria saber exatamente sobre esse ponto. O Moro e o Dallagnol, nesse escrutínio, nessas investigações, eles podem acabar sendo processados criminalmente? Isso pode resultar, por exemplo, numa prisão? Na minha opinião, eles precisam ser processados criminalmente. Eu cito sempre um episódio que eu vivi, que foi o episódio daquela liminar do desembargador Favretto, que mandou soltar o presidente Lula no habeas corpus. Eu fiquei o dia todo na Polícia Federal e presenciei as mais absurdas violações de garantias individuais de um preso, de um réu. Moro e Dallagnol atuando em processos que nem eram mais da competência deles, porque o processo estava na vara de execuções, e Moro intervindo diretamente junto ao delegado responsável pelo cumprimento do mandado para impedir o cumprimento da ordem judicial. Isso foi naturalizado depois pelo CNJ, que não puniu o Moro. Enfim, nós precisamos
não vou dizer para você que eles têm que ser presos, têm que ser condenados, mas isso tem que ser objeto de escrutínio criminal, porque o que nós vimos ali foi a formação de uma quadrilha, do juiz atuando em parceria, fazendo trapaças com o promotor para prejudicar a defesa. Isso não pode ser tido como uma coisa normal. A nossa democracia não pode aceitar isso como se fosse uma coisa comum, corriqueira. Né? Isso precisa Mas ser apurado criminalmente. quais as resultantes de um escrutínio criminal? O que pode acontecer aos dois em função desse escrutínio criminal? Se tudo que nós presenciamos for provado num processo criminal, eles têm que ser condenados e cumprir pena, os dois. E os outros também da Operação Lava Jato, da famosa Força Tarefa. Né? Essas delações que o ministro Toffoli está anulando hoje, essa decisão é produto do exame mais apurado, assim, de uma autópsia, de como foi isso. Nós temos um episódio em que o Dallagnol foi à Suíça e voltou de lá com um pendrive no bolso, como se ele fosse o dono da prova, que só ele fosse a pessoa confiável. Ele não se contentou em ir até lá, olhar as informações, obter as informações e voltar para o Brasil e requerer ao juiz, olha, peça à justiça suíça que mande tais e tais e tais provas para que elas sejam incorporadas no processo. Ele trouxe a prova no bolso. Isso é de uma ilegalidade absurda. E depois se viu, né, os executivos da Lava Jato começaram a se dar conta, do Odebrecht, começaram a se dar conta que o teor do que estava sendo revelado desses sistemas de inteligência artificial que foram apreendidos não correspondiam àquilo que eles conheciam. Ou seja, tiraram coisas, acrescentaram outras, né? E é por isso que o ministro agora está chegando à conclusão de que tudo é nulo, porque a cadeia de custódia da guarda dessas provas foi violentada, foi quebrada. Então precisa apurar quem foi que quebrou, quem foi que violentou, porque quem fez isso cometeu o crime. Mas, por exemplo, essas questões que o senhor está trazendo, né, da punição de principalmente Deltan e de Sérgio Moro, há alguma intenção, por exemplo, do próprio presidente Lula processar os dois? Existe algum tipo de processo nesse sentido em relação a eles dois? Porque toda essa atuação da defesa de Lula e que vem apresentando resultados é da anulação das provas, né, e inclusive desse julgamento feito de forma equivocada. Agora, em relação aos danos morais mesmo a Lula, como o senhor mesmo começou aqui a sua entrevista, há algum processo nesse sentido também em andamento, doutor Luiz Carlos? Não há, porque o presidente Lula, essa fala que você trouxe dele aí nessa entrevista, ele ressalta a questão da inocência. Isso, inclusive, se tornou uma coisa muito polêmica na nossa sociedade. Se o Lula é ou não é inocente, né? É uma discussão política. Do ponto de vista técnico, o presidente Lula nunca teve uma decisão condenatória transitada em julgado. Portanto, tecnicamente, ele nunca deixou de ser inocente. Né? Então, esse cuidado todo dele com a questão da inocência é muito relevante e eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? E essa decisão do ministro Toffoli traz um aporte importantíssimo, relevante, para demonstrar que, de fato, o presidente Lula nunca perdeu a sua condição de inocente. Né? Não porque nunca foi condenado, mas porque foi processado e agora nós estamos vendo que as provas utilizadas nos processos, elas tinham vícios graves. Né? Eu penso que, assim, pelas vezes que eu conversei, eu tive contato mais recente com o presidente Lula, não há nenhuma intenção, nenhuma mágoa no sentido de buscar vingança, de buscar reparação econômica material, mas é preciso que se esgote, que se busque, e de fato o presidente Lula nunca perdeu a sua condição de inocência. O processo que se fez contra ele foi um bullying judicial, né? Um bullying judicial que no primeiro momento visava afastá-lo da eleição de 2018, né? E no segundo momento torná-lo inelegível e até avançar na proscrição do PT, talvez inspirados naquela absurda proscrição que se abateu sobre o Partido Comunista Brasileiro em 46. Que foi o primeiro caso escandaloso de lawfare que nós tivemos na vida política brasileira. Enfim, eu não creio que o presidente Lula vá se movimentar nesse sentido, porque o importante para ele não é essa questão econômica de reparação material.
mas é o problema da preservação do legado dele, da biografia dele. O grande assunto nesse momento, aqui no nosso país, nessa quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, é a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular todas as provas obtidas a partir da delação da Odebrecht. Ele disse que a prisão de Lula, Dias Toffoli disse, abre aspas, foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Toffoli reconheceu um pedido da defesa de Lula e declarou que as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht são imprestáveis, na palavra do juiz, por terem sido obtidas por meios ilegais e heterodoxos. O ministro disse que os agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes, e que a prisão de Lula foi um ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Uma decisão extremamente importante e que se junta a todo esse quebra-cabeça que a gente tenta entender do que foi a Lava Jato e do que foi essa prisão de Lula por esse período, a saída dele da disputa eleitoral em 2018, né, e a volta dele em 2022. Nós estamos em contato já com o repórter, o Paulo Roberto já está conosco aqui para falar a respeito justamente dessa decisão de Dias Toffoli, a repercussão disso no meio jurídico e no meio político. Olá, Paulo Roberto, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde a você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fabiola, foi uma decisão bombástica já agora pela manhã, de 135 páginas e bem ampla, assim, vamos dizer. Temos até que ir por partes. A principal, o ministro Toffoli, ele anulou todas as provas obtidas pelo acordo de leniência da Odebrecht. O acordo de leniência é uma delação das empresas, por assim dizer, e isso tem um efeito cascata, porque não é só ao caso do Lula, ele faz essa extensão a todas as provas com todos os investigados, ou seja, isso vai atingir outros inquéritos, outras ações, e que o ministro deixa claro na decisão que quem vai avaliar se a ação pode continuar indo, quem vai avaliar se é caso de arquivar, se anular, vai ser o juiz de cada caso. Mas ainda assim, é uma decisão muito forte, muito bombástica, tem esse aspecto político nela, em que o ministro diz que a prisão do presidente Lula havia sido um erro histórico. E por que eu digo que tem esse contexto político, Fabiola? Porque desde que o Lula assumiu a presidência, a gente vê movimentos do ministro Toffoli de tentar se reaproximar do Planalto. E isso por quê? Precisamos voltar lá em 2019, quando o Toffoli deu uma decisão proibindo, barrando o Lula de ir no velório do próprio irmão, o Genivaldo Inácio da Silva, o conhecido como Vavá. O Lula se ressente dessa decisão até hoje, ele ficou muito magoado, e o Toffoli tem buscado essa aproximação. E aí a gente vê essa declaração agora na decisão, que a prisão do Lula foi um dos grandes erros do judiciário, o maior erro da história do país no judiciário. Ele diz ainda que teria sido o ovo da serpente dos ataques que atingiram o judiciário posteriormente. Isso vem numa esteira de outras declarações. Quando ele foi para a segunda turma, você comentou agora do pau de arara, foi assim que ele se referiu à Lava Jato, lá quando ele entrou na segunda turma desse ano. Ele também chegou algumas semanas para trás, no julgamento do juiz de garantias, que era um tema que batia bastante também na Lava Jato. Ele chegou até a mencionar o caso Cancellieri, aquele reitor que teria se suicidado, que se suicidou mesmo durante uma investigação, e ele chegou a cobrar alguma investigação, alguma medida contra os responsáveis por isso. Isso tudo é lido no contexto político de uma tentativa de se reaproximar com o Planalto, principalmente com o Lula, por conta dessa decisão de 2019. Mas a decisão não é só as provas. Ela também, o ministro Toffoli também mandou os órgãos investigarem irregularidades na condução desse processo de acordo de leniência da Odebrecht. E a AGU do governo Lula, hoje comandada pelo Jorge Messias, já anunciou que vai criar uma força-tarefa para essa investigação.
Aliás, o Paulo, também fica nessa discussão se essa decisão do Toffoli ela é definitiva. Explica isso pra gente. Quer dizer, Uhum. isso vai para plenário? Não vai para plenário? Vai para a segunda turma? Não vai? Essa é uma decisão de anular todas essas provas? É uma decisão definitiva ou isso ainda pode ter algum desdobramento e voltar atrás? Olha, Fabiola, tudo no judiciário é sempre assim, sempre tem uma possibilidade de ter um novo desdobramento. Nesse caso dessa decisão, ela não vai para referendo imediato, ou seja, ela não vai ser posta na segunda turma para os outros ministros decidirem se vão avaliar, se aprovam ou não, mas ela pode ir para a segunda turma se alguém recorrer contra ela, no caso, o Ministério Público Federal. Nessa possibilidade, é muito difícil a gente já cravar uma tendência de votação, mas historicamente a gente vê a segunda turma dando muitas decisões desfavoráveis à Lava Jato. Nós temos o Toffoli, nós temos o Gilmar, que são dois ministros muito críticos da operação, que estão na segunda turma, então já são dois. Para ter maioria, precisa de mais um. Do outro lado, temos o ministro Edson Fachin, que tende a dar decisões mais favoráveis à força-tarefa, à extinta força-tarefa, então, o voto acaba ficando entre o André Mendonça e o Nunes Marques, que por vezes acompanham a ala do Gilmar e do Toffoli. Então, historicamente, a gente está vendo essa tendência da segunda turma de sempre votar contra a Lava Jato, impor muitas derrotas à operação. Então, não dá para dizer que vai ainda, depende-se muito de um recurso do Ministério Público. Mas, se for, a gente pode dizer que, historicamente, as chances de um eventual sucesso são baixas. A tendência é que essa decisão seja mantida. Mas, é claro, o impensável sempre pode ocorrer, é difícil a gente gravar, não é uma futurologia, mas historicamente é o que a gente vê. É uma segunda turma que tem dado muitas derrotas à Lava Jato e não é de hoje. Então, não vejo uma mudança muito brusca já nessas próximas semanas. Mas é importante, então, é isso que você falou, precisa ser provocado para que isso seja analisado Uhum. pela segunda turma. E essa provocação pode vir do Ministério Público, mas pode vir também, de repente, de alguém da segunda turma, Paulo Roberto, se algum integrante da segunda turma se manifestar, é possível ou não? É o Ministério Público mesmo? Olha, Fabíola, juridicamente é o Ministério Público mesmo, por ser a parte. Os ministros não tendem a se intrometer em decisões do outro ministro, até porque eles não têm esse costume, mas é sempre possível que algum ministro queira que o caso seja referendado, mas como o ministro Toffoli já não quis levar a referendo, já não botou isso para referendo, é muito difícil que isso aconteça agora. Então, seria mesmo só se o Ministério Público, que é a parte que está, vamos dizer assim, perdendo com essa decisão, recorresse contra ela e quisesse reformá-la por uma decisão colegiada. O que pode ocorrer, eles podem apresentar esse recurso, mas, como falei, historicamente eu acho um pouco complicado ter essa mudança por agora.